Então, É. Natália, conta pra gente esse assunto maravilhoso aí. Conta um pouco pra gente, né, quem é a Natália? Eu sou jornalista, sou formada em comunicação social, sou jornalista, trabalho há 15 anos com produção de conteúdo. Trabalhei muito tempo com produção de conteúdo para a televisão e desde 2018 eu venho estudando e desenvolvendo projetos aliando a comunicação a essa área de expressão, de oratória, de posicionamento, tanto no digital quanto no offline. Então eu tenho esse trabalho, há pouco tempo eu saí do trabalho de mídia tradicional, de televisão, e tenho trabalhado hoje com esse formato de consultoria e de mentoria na área de oratória e de comunicação. Não só de oratória, mas de comunicação como um todo. Porque para ter uma boa comunicação é importante desenvolver a oratória. Não tem como desenvolver uma boa oratória se o objetivo não for melhorar a comunicação pessoal, a comunicação no digital ou no offline. Ótimo, perfeito. Conta aí pra gente um pouco. Você trabalhou na Globo, na Record? Eu comecei na Canção Nova, que é uma emissora do interior de São Paulo. Depois eu fui para uma afiliada da Globo, onde eu fiquei boa parte desses 15 anos. Depois eu fui para outra afiliada da Globo. E, por fim, a Record, tanto do interior quanto aqui a de Belo Horizonte. Fiquei um tempo aqui na Record de Belo Horizonte. Estava lá até junho desse ano. Ai, que delícia. E aí, comunicação e emoções? Tudo a ver, tudo interligado e ligado. Não tem como falar de comunicação se a gente não falar em emoção. Até retomando um pouco o que eu acabei de falar sobre a minha trajetória, eu comecei a perceber e observar muito essa parte da expressão, da oratória e da comunicação nos meus entrevistados. Era comum ter entrevistados que eles chegavam para a entrevista, a primeira coisa que eles me perguntavam era assim, mas o que você vai me perguntar? E ele claramente já percebia que a pessoa estava nervosa ou estava ansiosa, com receio daquela exposição. E isso me chamava a atenção porque era independente do cargo, da posição que a pessoa tem, muitas passavam por isso, muitas vivenciavam essa situação de nervosismo. Então, às vezes, eu entrevistava um delegado, ele tinha acabado de fazer uma operação grande, uma operação de prisão de traficantes, uma operação que demandou um tempo de investigação, um trabalho assíduo dele, da equipe dele, um trabalho até perigoso fisicamente, e ele conseguia desempenhar esse papel, que para muita gente é absurdo imaginar nessa posição de prender alguém, de andar armado, de ter essa posição de poder, mas diante da câmera, naquela situação, ele travava. Ele falou, nossa, mas o que eu vou falar? Será que eu vou conseguir? Então eu comecei a pensar, puxa vida, mas por que a pessoa tem essa sensação? O que traz uma pessoa para essa situação de extremo nervosismo? Quais são as emoções? Quando a gente fala de comunicação, quais são as emoções que trazem essa pessoa para essa situação de extrema vulnerabilidade? E aí eu comecei a pesquisar, comecei a estudar, mas quando a gente fala de comunicação, Raquel, não tem como dissociar mesmo da emoção. Dificilmente, eu até hoje não conheço alguém que tenha falado assim, não, para mim é 100% tranquilo essa exposição. Não é, por vários motivos, mas não tem como mesmo dissociar. Em alguma proporção, a emoção ela vai aparecer e controlar essas emoções é muito importante. Sim. Eu fiz uma formação uma vez que foi falado que o medo de falar em público é o maior medo que a gente tem, inclusive maior que a morte, né? Porque está Na verdade, relacionado ao medo do julgamento. exato. Explicando isso que você falou, essa foi uma pesquisa divulgada por um jornal inglês que fala justamente sobre isso, que as pessoas elas têm mais medo de falar em público do que da morte. Não que as pessoas prefiram morrer, não Sim. é um pelo outro. Se você não for lá, você vai morrer. Não Sim. é isso. Mas quando se trata de medo, as pessoas elas falam, não, eu não tenho medo da morte, mas de falar em público eu tenho. Mas é porque morrer a gente morre sozinha. Então a gente está naquela situação que é a gente com a gente mesmo. Então a gente não presta conta para ninguém no momento da morte. Ali, né? Claro que tirando outras questões religiosas, espirituais, mas digamos assim, que naquele momento você está você com você. Mas quando a gente vai se expor, não. É a gente com várias pessoas. Num ambiente de trabalho ou em uma palestra, a gente está naquela situação, como você disse, de extremo julgamento. Só que começa a partir do nosso auto-julgamento. Esse é o primeiro e o mais cruel. Mas essa questão mesmo aí de que as pessoas têm mais medo de falar em público, de se expor do que do que morrer, foi o resultado de uma pesquisa divulgada por um jornal inglês que revela muito sobre como a gente lida com as emoções quando a gente precisa se expor, se apresentar ou falar em público. Que legal.
Natália, e você vê diferença entre homens e mulheres quando se trata de comunicação e o lado emocional, somando as duas coisas? Claro que tem várias diferenças entre homens e mulheres, mas quando a gente fala de comunicação e emoção, qual a diferença que você vê aí básica dos homens com relação às mulheres, das mulheres com relação aos homens na hora de se comunicar e transmitir as suas emoções ou conter as suas emoções, expressar, enfim? No caso das mulheres, numa posição de trabalho, Raquel, existe sempre aquela situação que a mulher ela é sempre questionada se ela realmente ela tem autoridade, se ela tem conhecimento para estar na posição que ela está. Então já parte de um primeiro ponto que é esse. Durante muito tempo na história coletiva e na história individual, a mulher ela tem que provar muito mais do que o homem que aquele lugar é dela. Então, quando a gente trata de emoção, o crescimento profissional ele já traz toda essa carga emocional de vencer os desafios, de conseguir provar e comprovar que nós somos aptas para aquela posição. Dificilmente é uma chavinha que liga e desliga. Então, essas emoções elas vão ficando acumuladas e elas chegam em determinados momentos acumuladas. A mulher ela precisa sempre estar pensando, infelizmente, em qual contexto ela vai se posicionar. Até na roupa que ela vai usar, infelizmente, muitas mulheres precisam pensar, mas se eu for com essa roupa, a plateia masculina, como que ela vai me olhar? E não que isso seja aceitável, mas a mulher ela olha e fala, ai, vou ter que olhar, eu não posso ir com decote, porque o primeiro olhar que bater pro meu decote, eu vou me sentir insegura, eu vou me sentir ali desqualificada para aquela posição. Infelizmente, é uma realidade que muitas mulheres ainda enfrentam. Então, quando a gente pensa em comunicação, tem até uma pesquisa de site de recrutamento, Raquel, que diz que os homens eles se candidatam para vagas em que eles não cumprem maior parte dos requisitos, muito mais que as mulheres. Então, eles preenchem vagas em que eles se candidatam para vagas em que eles não são totalmente aptos, muito mais que as mulheres. E o índice de candidatura é de 76%, enquanto das mulheres não chegam a 50%, de vagas que eles não são totalmente aptos a ocuparem, tanto os homens quanto as mulheres. Ou seja, existe nos homens também uma característica de cara de pau, de que eu dou conta, eu vou, aquela autoestima que o homem, muitos carregam ali até de uma maneira agressiva em alguns momentos, mas existe essa pesquisa que diz que os homens se candidatam a vagas que eles não cumprem boa parte dos requisitos simplesmente porque eles acham que eles são capazes. Então, existe também essa questão de que o homem, em um contexto social, ele é muito mais encorajado do que nós, mulheres. E isso reflete muito nas nossas emoções e, obviamente, na nossa comunicação, na nossa expressão verbal. Sim, eu vejo assim, nós mulheres também somos mais complexas, né? Por natureza a gente é mais complexa. Então a gente lida com o emocional também de forma complexa, né? O homem é muito. Eu fiz um curso uma vez que falava que homem é sol. Homem nasce e se põe tranquilamente. E mulher é lua com 4 fases, no mínimo, né? Então, emocionalmente falando, a gente vai colocar tudo isso na nossa comunicação. Não tem como não colocar, né? Na nossa expressão, no jeito de falar. E consequentemente, o homem também. Nós, assim, a nossa geração, uma geração ela se define a cada 13 anos, a nossa geração ela tem uma característica que quando nós éramos crianças, mulheres, ainda existia aquela questão de que a menina não podia ser alegre demais em alguns momentos, não podia ser falante demais. Nossa, a menina fala muito, é muito tagarela, não podia ser muito comunicativa, porque ela era uma menina inadequada em muitos contextos. No caso dos homens, eles eram engraçadinhos, que bonitinhos, que criança falante. Então, assim, quando você diz que a gente traz as complexidades, elas são implantadas muitas vezes pelo contexto social que muitas de nós foi inserido, muitas de nós foi criada. Graças a Deus veio a internet para poder trazer essa fala mais igualitária, que ainda é desafiador. Mas, assim, a gente tem esse contexto emocional mesmo, do auto-julgamento, de uma busca por um conteúdo cada vez melhor. Claro que a gente não vai alcançar a perfeição, mas, assim, a gente tem que estar sempre nessa posição de que precisa ser melhor do que já é, porque senão o conteúdo não vai ser validado. E isso, para quem precisa se expressar, precisa aparecer, é muito cruel. Porque o primeiro passo para você se soltar na comunicação é você ter confiança no seu conteúdo, em você.
E é difícil ter confiança quando a gente vem de um contexto onde nós fomos invalidadas durante várias situações. Verdade. A educação, a cultura trouxe isso, né? E é muito interessante o que você está falando, assim, estou voltando, né, alguns casos, algumas coisas algumas sessões que eu atendo também, o quanto isso é forte. A gente não consegue expressar aqui, a gente não consegue expressar com o outro, a gente não consegue expressar com quem está do lado, às vezes com os pais, às vezes com o conjunto familiar, por essas emoções aí, por esse contexto, né, que gerou essas emoções e a gente carrega para a vida toda, né? É até curioso você falar que volta aí nas suas lembranças, que rapidamente eu fiz relembrei aqui meus atendimentos, eu também nunca atendi um homem nas minhas consultorias e mentorias de oratória. Vou tentar depois, isso me veio agora com você falando, mas vou tentar refletir o porquê talvez isso. Mas, assim, todas as mulheres que eu atendi, elas chegavam sempre com a mesma demanda, assim, algumas até com uma autocrueldade muito grande, que eu não sou boa, eu não consigo, não dou conta. E quando a gente vai analisar a comunicação dela, são pequenos ajustes, pequenas coisas. Sim. Então, assim, a confiança, ela fala muito mais alto. Então, Sim. eu vou tentar chegar a uma resposta depois, porque isso me veio agora, do porquê que talvez eu nunca tenha atendido um homem. Mas acredito que seja muito por isso. Assim, durante a nossa trajetória, a nossa vida, os homens são muito mais validados a se expressarem, a serem corajosos, a aparecerem, a serem engraçados. E a gente não, a gente, pelo menos a nossa geração hoje tem mudado, mas a gente foi desencorajada a ser essa pessoa que está à frente, que toma lugar, que fala. Isso, assim, na vida adulta reflete mesmo. Boa parte dos nossos traumas de comunicação, eles vêm de uma infância de muitas críticas, de muita cobrança, e isso reflete muito na vida adulta, que é a fase que a gente mais precisa se expressar. Sim, muitos medos, né, Natália? Muitos medos que nos desencorajam. Assim, não sei se existe isso, essa forma de falar, mas que tira o nosso poder de expressão, nosso poder de comunicação. Às vezes, medo do que o outro vai falar, sim, mas medo do que o outro vai pensar a partir do momento que eu falo, o que o outro vai entender, já que eu não sei me expressar. Né? A responsabilidade é meia de comunicação, não é isso? É responsabilidade de quem fala e de quem ouve, não é isso? De quem ouve. Por isso que o processo de comunicação, Raquel, hoje em dia se fala assim, a comunicação é a habilidade do momento. E eu acho isso engraçado, porque eu fico pensando assim, quando ela não foi uma habilidade essencial, a comunicação ela sempre foi uma habilidade extremamente importante em todos os contextos, mas ela foi muito negligenciada, porque se via um processo de uma comunicação assertiva, que é o que é uma comunicação assertiva? Eu ter clareza do que eu estou falando e ter clareza do que você está entendendo. E aí a gente estabelece uma troca de comunicação, que o processo de comunicação é muito simples. Eu te envio uma mensagem através de um canal e você entende. Então, durante muito tempo, esse processo simples ele foi negligenciado porque se via que não era necessário. Uma comunicação assertiva, uma comunicação empática era visto como, mimimi, que isso? Fulano se doeu por isso? Então, hoje a gente pensa, quando alguém fala assim, a habilidade do momento é comunicação, eu falo, sempre foi importante. Sim. Vale para tudo, em todos os ambientes, tanto para um relacionamento profissional, um relacionamento de casal. Isso que você falou é muito importante. Não adianta nada eu ter uma comunicação assertiva, empática, clara, objetiva, em um ambiente onde as pessoas não sabem a importância disso, onde elas não se calam para ouvir a mensagem, recebem essa mensagem, processam a informação e comentam com base naquilo que foi dito. Nem que seja para dizer, não ficou claro para mim, eu não entendi. Então, assim, a comunicação, ela vem realmente das duas partes. As duas partes precisam entender o quanto é importante uma comunicação assertiva para que qualquer troca, ela seja concluída. Então, num relacionamento entre duas pessoas, num relacionamento de trabalho, todo mundo precisa entender o quanto o processo de comunicação ele é importante. Porque senão semente boa cai em solo infértil. E aí a pessoa é taxada muitas vezes ali como, fulano fala demais, fulano gosta de esclarecer demais, fulano não tem essa necessidade, é muito mimimi. Então, assim, todo mundo precisa entender que a responsabilidade de comunicação é de todos. E olhar para si antes de tudo. Porque, como você disse, o medo de ser é do que o outro vai dizer. Quando você cita aquela pesquisa que as pessoas têm mais medo de morrer do que da morte, quando essa pesquisa é destrinchada, quando
as causas elas vão aparecendo, o principal motivo disso é realmente o julgamento das pessoas que fazem parte do mesmo segmento, dos nossos pares. Não é o julgamento de alguém que não entende muito bem daquele assunto que está sendo falado, e sim das pessoas que fazem parte do mesmo segmento de trabalho, do mesmo segmento social. Então, é a vergonha de ter o seu argumento questionado pelo outro. Então, quando as pessoas, quando a gente vai tratando isso assim, mas é medo de quê? De que a gente consegue chegar a essa causa em sua maioria? O que os outros vão dizer? Então, realmente, entender quais são os seus sentimentos e compreender que comunicação afetiva é responsabilidade de todos, são 2 passos importantíssimos para uma pessoa conseguir se expressar. Ótimo. Eu acho que foi no livro Comunicação Não Violenta, que eu já li umas 2 vezes, que eu fiquei com esse conceito de comunicação assertiva, é a comunicação que não é agressiva, para mim é o que esclareceu mais, né? Comunicação assertiva é aquela que não é agressiva e nem é passiva. Que a gente precisa caminhar juntos, né? As 2 partes para o meio da conversa ali, para o que é importante, para o objetivo. Então, quando eu trago alguma coisa e você não entende, questionar, perguntar, até entender, e o contrário também. Aqui foi colocado: o desejo de ser aprovado é o medo de ser reprovado. Viola Spolin fala disso. Que legal. Obrigada pela contribuição, Solange Sarmento. Obrigada. Solange foi minha professora de teatro, Raquel. Deixa eu só abrir essa observação assim. Quando a gente fala do processo de comunicação, vou abrir um parênteses aqui para inserir a Solange nesse contexto. Eu trabalhei 15 anos como profissional da voz, como uma profissional visual. Eu precisava aparecer. E eu tinha uma marca minha, as pessoas falavam que eu tinha o semblante muito fechado. E você que me conhece fora desse trabalho já sabe que não é a minha natureza ter um semblante muito fechado. Mas eu entendi que, como eu comecei nova, eu tinha uma cara de menina, uma voz mais aguda, mais infantil, eu precisava criar essa posição de ser uma pessoa mais sisuda. E eu comecei a ser cobrada. As pessoas me falavam: nossa, você tem uma cara tão fechada. Nossa, uma menina com um sorriso tão bonito, mas com uma cara tão amarrada. E aí eu fui fazer teatro. Mas, assim, quando a gente fala de a gente se expor, foi muito desafiador para mim fazer teatro. Porque mesmo sendo profissional de comunicação, que aparecia todos os dias na televisão, eu estava me propondo a fazer algo que eu nunca tinha feito, em um ambiente completamente diferente. Então, eu precisei fazer teatro também para entender o que é o processo de exposição. De dessensibilizar, sair desse processo assim, de estou fechada naquilo que eu sei fazer e não me importa mais do que os outros estão pensando. Então, a Solange me ajudou bastante nesse processo aí também. Delícia! Até porque, voltando aí a esse passo da comunicação assertiva, não agressiva, né? E não tão passiva, a nossa expressão demonstra mais do que a palavra, né? Eu posso falar com você que eu estou super feliz e de cara amarrada, você vai duvidar disso. Então, a comunicação ela não é só através da voz, né, Natália? Quando você citou os exemplos, comunicação assertiva é diferente de uma comunicação passiva e de uma comunicação agressiva. As pessoas acham que a comunicação assertiva está muito associada a tom de voz, a uma expressão facial pacífica, ou então quando você aceita tudo que o outro te fala. Isso. Não é. Comunicação assertiva é você falar para o outro de uma maneira clara, objetiva, simples e de uma maneira que ele entenda. E isso procurando o uso de palavras mesmo, e os gestos, o seu semblante precisa estar alinhado à sua mensagem. Então não adianta nada você brigar com alguém e falar assim: não, tá tudo bem, mas com uma cara fechada, uma cara raivosa. Então isso não vai transmitir um semblante raivoso, isso não vai transmitir realmente a mensagem que você vai passar. Então, assertividade não quer dizer, não tem nada a ver com passividade. Porque passividade traz a ideia de que é aceitar tudo que vem da maneira que vem. Isso é submissão. Então, a comunicação assertiva é você se colocar na posição de pensar: como eu posso passar essa mensagem da melhor maneira? Sem ser agressiva com o outro, porque eu não quero que seja agressivo comigo. Sem utilizar palavras de acusação, porque eu quero dizer como eu me sinto antes de dizer o que aquela pessoa fez, o que aquela pessoa fez. Então, a comunicação assertiva, ela é um hábito diário que a gente tem que desenvolver. Eu costumo dizer que é orar e vigiar diário. Você precisa todos os dias observar a sua fala
e processar como você quer falar para aquela pessoa, para que ela te entenda. E isso, Raquel, é realmente o que você falou, precisa estar casado com sua posição, o seu corpo, com a sua postura, com o seu semblante, com o seu tom de voz, com o uso das palavras. E pode ser muito simples uma frase, um jeito de falar. Você consegue atingir um objetivo, às vezes, com uma frase. Sim. E às vezes a pessoa, é aquela coisa assim, você que trabalha muito com o casal, tal da DR. Às vezes o casal fica o dia inteiro numa DR, mas faltou simplesmente simplificar aquela comunicação. Simplificar a como você transmite a mensagem e o outro se abrir para receber aquela mensagem. Eu ia falar exatamente isso, você entrou no assunto. Eu estava lembrando exatamente de casais, né? Como é desafiante uma comunicação entre casal. Por quê? Porque a mulher coloca normalmente muito mais emoção, né? A emoção da raiva, da frustração, do medo, da insegurança, às vezes de um contexto, a gente não está desconsiderando, mas ela coloca tudo ali num momento só, né? E o homem, como ele é mais objetivo por natureza, a maioria, pelo menos, não estou falando aqui que nada é 100%, a gente fala de ser humano, a gente está falando de variações, né? Nada vai ser 100%, mas o homem, por natureza, ele é mais objetivo, mais um ponto só, como diz o pastor Cláudio Duarte, as caixinhas, né? E a gente abre tudo de uma vez, várias caixinhas ao mesmo tempo. Então, como essa comunicação ela precisa ser cuidada, né? O que eu vou falar agora? Como eu vou falar? Eu estou nervosa, eu estou brava, eu estou agitada, eu vim de um dia frustrante. Não é hora de falar. É hora de relaxar, é hora de cuidar de mim, de fazer algo que eu gosto, de ouvir uma música, enfim. Quais as práticas, Natália, que você sugere para a gente, principalmente para as mulheres? Eu vou mexer com as mulheres. Aliás, somos mulheres que somam, né? Então, quais as práticas que você sugere, assim, simples, bem cotidianas, bem rotineiras, que a gente pode fazer e para melhorar esse estágio de comunicação aí que normalmente a gente demonstra tudo numa fala só? A primeira prática vale tanto para esse contexto quanto para um contexto profissional, para qualquer contexto. Perceber o que funciona para você quando o assunto é comunicação. E quais são as travas que te fazem ter esse receio, ser uma pessoa, às vezes, que explode, uma pessoa que chora, uma pessoa que fala demais com a mão, uma pessoa agitada. Isso tudo tem causa. Então, assim, quando a gente vai puxando o nosso fio, a gente vai chegando, talvez, em uma criança que foi muito criticada, uma criança que foi invalidada, uma criança que foi extremamente cobrada. A gente sabe que isso vai trazendo marcas ao longo do nosso processo de desenvolvimento e que na vida adulta, se não for olhado, se não for tratado, isso vai causar efeitos em todas as áreas da nossa vida, inclusive na comunicação. Existem pessoas que trazem essas marcas que a primeira reação em um contexto de instabilidade, em que ela precisa se posicionar, é chorar, é desesperar, é ter raiva, é brigar, é gritar. Então, quando a gente entende, isso não é autoajuda barata, né, Raquel? As pessoas acham que hoje em dia todo mundo fala disso. Mas a gente precisa mesmo, Sim. em qualquer área da nossa vida, para desenvolver, a gente precisa saber de que forma que a gente reage quando a gente está exposto a situações extremas naquele contexto. Verdade. Vou dar um exemplo. No esporte, uma pessoa de alto rendimento, quando ela é frustrada ou quando ela precisa focar numa prova, se ela se frustra ou se ela tem raiva, ela precisa entender quais são as causas que fazem com que ela sinta aquilo. Então, no ambiente de trabalho, quando ela sente raiva, tem vontade de chorar, quais são as causas que fazem com que ela sinta aquilo? Então, isso vale para tudo, para qualquer contexto. Perceber como a gente reage, por que a gente reage de determinada maneira. E a segunda maneira, Raquel, é não falar do outro, é falar de você. Então, uma pessoa que te causa muita raiva, uma pessoa que chegou assim a um limite de te deixar no extremo da raiva, da impaciência, faz o exercício primeiro de pensar assim, por que eu me senti assim? Eu me senti assim por quê? Porque uma comunicação empática e assertiva, num momento de tensão, ela pode começar justamente a gente dizendo, olha, Raquel, ontem a gente brigou e eu me senti assim, assim, assim. Eu quero saber de você como você se sente com relação a isso? E se o que você fez foi intencional para me causar isso? E a partir de então, vai tornando a comunicação mais suave. É muito diferente de você chegar e falar, Raquel, o que você fez estava muito errado, porque isso, isso, isso. Então, quando a gente observa os nossos sentimentos, a gente consegue voltar para o outro que é nosso. Então, isso é meu.
Então, vamos olhar isso juntos, porque se você está me causando isso, é intencional? Você consegue mudar? Então, os dois pontos, passam os dois muito pelo emocional mesmo. Mas o primeiro, compreender quais são os motivos que te fazem ter reações de comunicação extrema. E o segundo, começar falando mais de você do que do outro. Isso pode suavizar uma comunicação num momento de tensão. Fantástico, fantástico. Adorei a dica. Uma coisa que às vezes a gente se esquece, né? Começa com a gente, tudo começa com a gente, começa dentro da gente. E essa forma de comunicar mais leve para todos os lados envolvidos ali, né? O que a gente quer na vida, no final das contas, é felicidade e leveza. A gente não quer esse impasse o tempo inteiro, né? Essa coisa do desgaste, da perda de energia. Porque isso é uma coisa muito séria, na minha opinião, que a comunicação traz. Dependendo do tipo de comunicação, uma perda ou uma elevação da nossa energia instantânea. Quantos casos a gente acompanha, inclusive no digital, de pessoas que, por um lapso ou por uma fala, elas foram muito mal interpretadas ou realmente elas erraram, por não ter esse processo de pensar em como agir no processo de comunicação. E você falou de energia, é desgastante mesmo. Quando uma pessoa entra numa briga, ela entra num embate, ela vai perdendo argumento. Então, ela vai falando sem pensar, ela vai perdendo o fôlego, que resulta num cansaço físico mesmo, a voz vai mudando, ela vai desgastando a voz. Então, assim, não é só o emocional, não. O físico também ele sente quando a gente não está preparado para uma comunicação de embate. Então, a comunicação com embate, ela é desgastante em todos os aspectos. Existe a perda daquela relação, daquele relacionamento, existe a perda física, porque possivelmente você que trabalha com isso, quantas pessoas devem dizer assim, nossa, mas eu me sinto exausta depois que eu brigo? Exatamente. Porque o físico também é cobrado, a nossa posição, a nossa postura, nosso corpo, ele é cobrado quando a gente não está preparado ou preparada para aquele embate. E quando a gente diz assim, Raquel, até para as pessoas entenderem que quando a gente fala começa com a gente não está minimizando o erro do outro, não. Não, com certeza. Existem erros ali que as pessoas, Sim. alguém, a outra parte da relação, não tem culpa mesmo. Mas eu falo de sentimento, de emocional. Isso me fez me sentir uma raiva enorme. Como eu vou lidar com isso? Mas aí tem uma coisa muito interessante que você levantou, o seguinte, não é minimizar que o outro não tenha erros e que não esteja errado, mas se eu foco nesse ponto, eu não chego à solução também. Se eu fico ali querendo mostrar quem está certo, quem está errado, como é que é isso, como é que é essa história, né? Provar para o outro que eu tenho razão, ou que ele tem razão, enfim, isso vai virar mais desgaste. Então, olhar para mim nesse momento é o mais sábio, na minha percepção, é o que vai caminhar para a solução. Né? Caso contrário, a gente não vai chegar a nenhum ponto, e às vezes chega até a agressão, dependendo do tipo de pessoa que a gente está conversando ali, né? Porque no fim, Raquel, a gente presta conta para a gente mesmo. Então, a gente tem que imaginar o quanto aquilo precisa ser resolvido para me fazer ficar bem, me sentir bem. O esquema da comunicação, Raquel, ele é básico e ele assim, funciona para tudo. A gente aprende no primeiro dia de faculdade. E se a gente analisar todos os processos de comunicação da história da humanidade, foi feito desse jeito. Um emissor envia uma mensagem para um receptor através de um canal. Então, é um esquema muito simples. O que muda são as formas, são os canais. Hoje em dia a gente tem o canal digital, há um tempo era a televisão, antigamente era o rádio, era o jornal. Mas o objetivo, o fundamento, assim, a gente não consegue evoluir em nada na nossa vida se a gente não entender o fundamento daquilo. Não adianta achar que está inventando algo. Se esse algo já tem um fundamento estabelecido, a gente tem que partir dele. Então, quando a gente pensa em embates de relacionamento que são possíveis de serem resolvidos, embates no ambiente de trabalho, em qualquer situação, a gente tem que pensar exatamente na simplicidade desse fundamento. Uma mensagem que é enviada para o outro através de um canal. E esse canal, ele precisa ser claro, essa mensagem precisa ser objetiva, para que haja esse entendimento. Então, qualquer tipo de relacionamento, qualquer embate que a gente tiver, se isso for rompido no meio, ou se tiver ruído nesse caminho, o processo não se completa. Então, a gente tem que pensar sempre, assim, essa minha mensagem ela está sendo clara o suficiente para o outro entender, e se o outro não está entendendo, onde está o ruído?
Onde está o ruído de comunicação? O que eu preciso resolver? Nem que resolver seja, igual você falou, parar, respirar, dar um tempo, sair para correr e voltar depois. Então, por isso que é importante a gente entender como é a nossa comunicação mesmo. Como que eu funciono? Por exemplo, eu funciono me calando, eu não consigo resolver nada no momento em que as coisas estão acontecendo. Eu preciso processar. Eu preciso parar e pensar mesmo, nem que seja ficar 20 minutos calada e eu volto depois com a solução. Muito mais tranquila. Mas é porque eu sou pacífica? Porque eu sou submissa? Porque eu não consigo me posicionar? Não, é porque eu preciso pensar no que eu vou falar. Eu detesto briga, Raquel. Eu detesto o ambiente de briga, assim. Me desgasta fisicamente, eu sinto assim, desespero se eu estou em um ambiente onde começa a ficar tensão. Eu preciso me afastar para saber exatamente o que eu vou falar para que aquela situação tensa ela não piore. Então a gente precisa se conhecer mesmo, como funciona a nossa comunicação para poder ter essa facilidade de se expressar. Verdade. A Isabel falando aqui, fundamento é o guia. E ela falou que ela também não consegue discutir, eu acredito, né? Isso é inteligência emocional. Isso mesmo, Isabel, obrigada. Pessoal, se tiver alguém querendo fazer alguma pergunta para a Natália, manda aí para a gente está atenta aqui, estou atenta aqui ao chat para a gente responder para ela, responder para a gente. Então, Natália, é verdade, tudo isso que você falou assim, é muito coerente, é muito congruente. No meu caso específico, eu também não gosto de briga, e na realidade a briga é uma reação, ela não é uma ação, né? Ela é uma reação. Para eu agir, eu preciso também desse tempo, dar uma volta, pensar um pouco, me calo. Ultimamente eu tenho me calado mais, até entender o contexto, o conjunto, né? Para depois eu me expressar. Não que eu vá ficar sem me expressar, mas eu acho acho isso extremamente valioso. Eu estudo um pouco de leitura corporal, né? A garganta, quando eu particularmente, quando eu me calo, a garganta grita na hora. É dor de garganta, eu começo a ficar com pigarro. E essas coisas eu aprendi ao longo da minha vida a identificar no meu próprio corpo, né? A comunicação, ela faz parte. Hoje eu não consigo ver corpo, mente, coração e espírito separado. Eu acho que nós somos um conjunto e uma coisa vai afetar a outra, né? Emoções negativas, absorver essa coisa da briga, essa coisa da discussão, o que não é falado, o corpo vai gritar em algum momento. Então é uma questão até de saúde a comunicação hoje. Né? Hoje não, sempre foi, só que hoje a gente dá essa ênfase aí para o assunto, né? Saúde física e emocional, por esses aspectos que você citou, e o físico, porque o corpo realmente sente quando o embate ele é muito forte ou quando ele não acontece, ou quando quando aquela situação ela não é resolvida. A gente tem pontos de tensão, o bruxismo, o apertamento, aquela coisa que a gente ficar extremamente tenso, extremamente tensa. Claro que existem vários fatores que levam a isso, mas um processo de comunicação interrompido, uma mensagem não enviada, uma crítica que ela não foi ali naquele momento resolvida, que você recebe uma crítica e você fala, mas por que eu estou recebendo esse feedback, esse retorno? Então, isso o nosso corpo sente. E aí é um processo, Raquel. Se a gente não se posiciona num primeiro momento, no segundo momento não se posiciona, no terceiro a gente se cala, e aí vira abuso. Exatamente, exatamente. Fulano é bonzinho demais, fulano aceita tudo. Não, fulano está sendo abusado. Sim. Fulano ele está recebendo abuso e ele não consegue sair daquela situação. Só que o fulano, em algum momento, ele vai explodir ou implodir. E aí que nesse momento que a gente vê, aí quando eu digo assim, que as pessoas falam, a comunicação é a habilidade do momento, ela sempre foi. Tanto que se a gente analisa a história da humanidade, vários conflitos foram desencadeados por falta de comunicação. Guerras que foram desencadeadas por falta de comunicação, brigas no digital que foram desencadeadas. Então, quando a gente pensa assim, o assédio moral, por exemplo, é gravíssimo dentro de uma corporação e é uma falha grave de comunicação. Sim. De uma pessoa que, por um problema de caráter, talvez não consiga mandar uma mensagem para os subordinados de maneira clara, objetiva e empática, do subordinado que talvez não consiga reportar para outra pessoa que ele está passando por aquilo. Então, assim, a gente vê que a humanidade é marcada por vários momentos em que a comunicação poderia ter resolvido
e que hoje, cada vez mais, se faz necessário que isso seja uma habilidade desenvolvida em todos os setores, justamente pelo bem do nosso emocional e pelo bem da nossa saúde física. Eu, por exemplo, faço tratamento para bruxismo há muitos anos. E esses dias a dentista falou, Natália, aumentou absurdamente o número de pessoas que me procuram. A gente já vive num momento tenso. A gente já vive numa situação, num momento de transição, de muitas mudanças. E se a gente for falar o que a gente pensa, aí piora muito mais. Eu vejo, às vezes, discussão aqui no Instagram, no Facebook, né? Eu penso o seguinte, dentro da minha percepção, todo assunto tem sempre os dois lados. E a gente raramente está olhando os dois lados quando a gente entra de uma forma parcial em questões que são muito mais amplas, né? Eu li um livro da Byron Katie uma vez que ela falava o seguinte, existe 3 tipos de problemas, os meus, os seus e os de Deus. Os meus eu preciso resolver, os seus é com você, os de Deus é muito mais amplo. E a gente, às vezes, fica se metendo em assuntos que são de Deus, né? Assuntos muito maiores, e a gente acha que dá conta. E aí, todo esse reflexo da gente não dar conta vem em frustração, vem em mais medo, em mais insegurança. Ou seja, a gente cria um ciclo para a gente mesmo, se a gente não sabe se comunicar na hora certa, no momento certo, se a gente não olha para a amplitude do assunto, se a gente não questiona o para que a gente está no meio daquela situação, né? Como você trouxe aí. Ou seja, comunicação é vida. É vida. E a comunicação de vários aspectos, a comunicação verbal, a escrita, a não verbal, tudo isso, todos esses tipos de comunicação, eles são imprescindíveis para que a gente desenvolva isso que você falou mesmo. E outra coisa, Raquel, as pessoas hoje em dia, elas conversam e a maioria não percebe que o outro tem também uma percepção e uma visão daquilo. Então, existe uma imposição de que tem que ser assim, você tem que aceitar isso. Imagina, pelo amor de Deus, não sei, Raquel, mas... Então, assim, a gente não se abre nem para ouvir que talvez o outro possa estar certo. E que talvez o outro tenha um complemento do que eu falei, talvez juntos a gente chegue a uma conclusão muito mais completa do que antes. Então, assim, ouvir, quando você falou que hoje em dia você tem se calado mais, ouvir é um excelente recurso de comunicação, um excelente recurso. Porque você percebe nuances da fala do outro. Você consegue perceber se existe uma incoerência ou não. Enquanto o outro fala sem ser interrompido por você, você consegue elaborar os seus argumentos para contrapor aquilo que ele falou, para opinar ou para concordar. Então, ouvir também é muito importante quando a gente quer desenvolver a nossa comunicação. Mesmo porque a gente vive em um momento muito acelerado e que a gente tende a interromper a fala do outro, que a gente tende a cortar quando ele está falando, já opinar. Então, um exercício muito bom quando você fala de algum exercício prático é realmente esperar o outro terminar de falar, dar aquela respirada longa e aí sim começar a falar. É um exercício prático mesmo. O outro terminou, respira. E só assim você vai elaborar, você parte para falar o que você tem para falar. Porque ouvir é muito importante nesse processo de tornar a comunicação cada vez mais empática, cada vez mais assertiva e objetiva. E não só ouvir com os ouvidos, né, mas ouvir com o coração. Tem um texto do Rubem Alves, você conhece, claro, o Escutatória, né, que ele fala que a gente quer questionar como se o que a gente tem para falar é mais importante, mais valioso do que o que o outro tem para falar. Mas se a gente está num diálogo, o que o outro tem para falar tem que ter tanto valor quanto o que a gente tem para falar, né? Então, assim, precisa ser essa troca. Nem que não se chegue a uma conclusão. Sim. Às vezes as pessoas querem debater, porque ainda mais hoje em dia a gente vive muito isso, as pessoas querem debater cada vez mais para que ela saia vencedora daquele debate. E para tudo, assim, questões políticas, questões sociais, questões ecológicas, se gosta do pãozinho mais moreninho, do pãozinho mais branquinho, as pessoas têm uma necessidade muito grande de sair vencedoras. Elas precisam vencer qualquer debate. E para isso o argumento vai ficando mais agressivo, o tom de voz vai subindo cada vez mais, a postura corporal vai crescendo, e vira um embate mesmo. Aí quando você olha só, você fala, gente, mas por que essas pessoas estão brigando por uma questão tão simples? E uma questão de opinião. Muitos dos debates, eles surgem de questões de opinião. Você tem a sua opinião, você gosta do pão mais moreninho, eu gosto do pão mais branquinho. Ótimo, eu vou expor o meu lado, você vai expor o seu e pronto. Então, assim, a gente tem batido cada vez mais nessa questão de querer vencer.
Natália, essa live da outra live, né? Porque essa coisa da imposição, ao invés de propor de verdade e se conter com a sua proposta, né? Querer um mundo de iguais, querer pessoas que pensem exatamente como a gente pensa, achando que isso que é identificação. A Isabel colocou aqui, não debato. É uma outra questão, Isabel, por isso que eu falei que dá outra live. Porque tem uma coisa, eu sei que no caso da Isabel, a Isabel comunica super bem, eu tive com ela num evento super legal aqui, mas tem também, e a Isabel deve conhecer, você deve conhecer aquelas pessoas que dizem aham, aham, aham. O aham, que não é uma concordância, ou eu não sei nem para que serve o aham tem hora, sabe? Porque eu outro dia estava conversando com uma pessoa, aham, aham. Tipo assim, não concordo com nada, não sei de nada, não quero nada, também não quero comunicar. E aí, na hora que vira as costas, vai fazer exatamente aquilo que ela estava concordando ou discordando ali com o aham, sabe? Eu acho isso uma loucura, assim. É uma das coisas hoje que mais me incomodam na comunicação. Aquela pessoa que concorda ali na sua frente, que fala como se, ok, né? Mas vira e a atitude demonstra o contrário. Então, são pontos que eu acho que nós precisamos refletir quem somos nós através da nossa comunicação em todos os níveis, quem a gente demonstra que é de verdade na prática, sabe? Ou eu tô só, né, essa congruência de eu penso, sinto, falo e faço. Afinal de contas, a boca está entre o nosso cérebro, que nossa cabeça e o nosso coração, né? A gente precisa juntar as duas coisas e expressar o melhor da gente, né? Isso que você falou, Raquel, a gente vive um momento de empobrecimento da comunicação. A gente está perdendo a nossa capacidade de argumentar, a gente está perdendo a nossa capacidade de se expressar, de opinar, mesmo que seja de uma maneira muito simples. A gente tem que perder também aquela ideia de que comunicação é elaboração, é discurso, é algo extremamente complexo. Mas isso que você diz do aham, da incoerência, do que a pessoa acabou de concordar, do com o que ela fala, do que ela expressa, a gente vive um momento muito delicado de empobrecimento da nossa comunicação, da nossa argumentação, da nossa capacidade de questionar de maneira elegante, de concordar de uma maneira assertiva, com energia. Então, a gente precisa começar a observar mesmo isso que você falou, do aham, do do olhar difuso, quando a gente está conversando com alguém, uma pessoa que não se conecta. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. É um momento muito delicado disso, assim, a gente está perdendo realmente nossa capacidade de verbalizar, de falar, de se expressar e de trazer uma mensagem interessante numa conversa ou num debate. Então, assim, a gente precisa começar a olhar para isso mesmo e auto se observar, ou se observar mesmo, se observar e perceber que a gente não tem essas marcas aí desses vícios de comunicação que estão trazendo um empobrecimento na nossa fala. É bem importante observar isso no nosso dia a dia. Assim, eu estou realmente conectada àquilo que aquela pessoa está falando, mesmo que eu não concorde. Existem maneiras elegantes de falar com a outra pessoa, tendo o seu ponto de vista, mas o meu ponto de vista é outro. Não muda de assunto. Você não precisa ficar concordando ou discordando, partindo para a briga. Existem maneiras elegantes de se comunicar. Sim, a Isabel colocou isso, interrompe com elegância. Isso mesmo. Natália, muito, 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 muito gostoso a nossa conversa aqui. Passou muito gostosa rápido. A nossa conversa, passou muito rápido. A gente vai ter novas oportunidades. Você é uma pessoa muito querida e está sempre de portas abertas aqui no Mulheres que Somam. Vai ser uma honra te ter aqui em algum evento nosso. Com certeza a gente vai projetar aí, quem sabe, hein? Nossa, Natália gosta de viajar, sei que ama viajar, então prepara aí, Natália. E levar todo esse conhecimento, toda essa sua contribuição para todas essas mulheres que nos acompanham aqui. Realmente estou muito agradecida, muito grata. Obrigada mesmo. Deixa uma mensagem aí para as pessoas, olha, eu não vou falar para as mulheres, porque tem um monte de homem que eu vi que entrou aqui, tá? Então, para as pessoas de modo geral. A Solange está mandando aqui parabéns, muito bom. Beijos, Natália, bom te ver. Obrigada. Você é uma querida, viu? Tem um lugar especial na minha história. Ai, coisa linda, muito legal isso. Deixa uma mensagem para gente.
Tá. Comunicação, Raquel, é um processo simples que a gente precisa se desafiar a querer melhorar. Precisa ser algo intencional. Comunicação, ela precisa ser intencional. Então, quem tem interesse em melhorar, em se tornar uma pessoa que tem uma comunicação mais assertiva, eu brinco que é orar e vigiar diário. É a gente se observar em todos os aspectos. Desde os nossos vícios de linguagem, os nossos gestos, a nossa linguagem corporal, até essa questão intencional, que ela é mais subjetiva no nosso processo de comunicação. Então, diariamente, a gente observar se a nossa fala é uma fala que gera conexões, se é uma fala que tem disfluências. Disfluências é aquela fala que não flui com facilidade. Então, a gente observar mesmo como a nossa comunicação, na prática, ela funciona. E é um processo mesmo de desenvolvimento pessoal. Se comunicar bem não é um dom, não é algo que a gente traz, quem traz, trouxe, quem veio e não tem como mudar. Não, tem como mudar, sim. É uma habilidade que ela pode ser desenvolvida, mas a gente precisa observar mesmo. E a gente nunca pode perder a chance, Raquel, de impactar a vida de alguém de forma positiva. Isso realmente é algo que eu trago desde a minha época de repórter, que a comunicação serve para isso. A gente nunca sabe para quem que a nossa comunicação vai chegar. A gente, mesmo que a gente esteja, ou da forma como vai chegar, mesmo que seja numa conversa a dois, a gente nunca sabe como que uma mensagem bem trabalhada, bem feita, ela pode impactar de forma positiva aquela pessoa. No digital, então, a gente não tem a mínima noção do emocional de quem vai receber a nossa mensagem. Então, a gente nunca pode perder a chance de impactar positivamente a vida de alguém. É por isso que eu defendo uma comunicação empática, assertiva, objetiva, porque a gente tem grande poder de transformação quando a gente se comunica bem. Que ninguém saia da minha presença sem se sentir melhor, né? Madre Teresa de Calcutá. Aí só para a gente encerrar, eu volto no que eu falei dos fundamentos, assim. Se a gente for puxando sempre na história dos bons comunicadores, das pessoas que são boas, a gente traz para a nossa vida bons exemplos que a gente não precisa criar roda hoje. Tá aí. Existem bons exemplos, bons ensinamentos que a gente pode trazer para a nossa vida e para a comunicação. Verdade. Solange, obrigada por ter ficado com a gente aqui. Isabel, Isabel colocou vão ter outras lives com certeza. Vai ficar gravada, eu espero que fique. O Instagram está um pouco instável, ele está instável. Pois é, mas vamos confiar que vai ficar gravada. E a gente vai ter a Natália aqui com a gente em breve, com certeza, em próximas oportunidades. Natália está com um curso super legal, entrem lá no Instagram dela, vejam os anúncios, né? Ela está com um curso de oratória. É oratória, Natália? É oratória para influência, Raquel, porque uma coisa que uma frase muito comum que eu escuto das pessoas que eu dou consultoria é assim: mas eu não sei como dizer o que eu tenho para falar. Então, o meu curso ele tem até esse nome mesmo, assim, como explicar o que eu tenho a dizer. Então, é realmente um curso para elaborar as técnicas de comunicação de uma maneira prática e esse entendimento emocional de como a gente pode ter uma comunicação mais clara e mais assertiva. Então, esse curso ele vai ser presencial, mas também eu tenho o modelo dele online. Então, quem tiver interesse pode mandar mensagem. Pronto. Pessoal dos Estados Unidos aí, não perca a oportunidade, porque Depois vocês entram lá no Instagram dela. Ela é famosa, gente. Nós temos uma famosa que vocês não têm noção. Vocês não têm noção do que essa moça faz na vida, não. Né? Orgulho da família. Deixa eu deixar só essa dica. Somos. Amada, gratidão, viu? Deus te abençoa. Obrigada. Super beijo. Fica com Deus. E até a próxima. Quero aí, Isabel. Você não vai perder de jeito nenhum. Vai lá que é fenomenal. Obrigada pelo convite, viu? Que Deus te abençoe, abençoe sua vida aí, seu projeto. Você faz falta aqui, viu? Amém. Nós estamos juntas, amiga. Nós estamos juntas de qualquer maneira, você sabe que estamos. Precisando de qualquer assunto de comunicação para a gente conversar, é só me chamar, porque eu sou apaixonada por comunicação. Então, precisando aí. Pronto, Mulheres que Somam, nós temos a Natália no grupo aí, ó. Então, super beijo. Tchau. Com Deus. Tchau, gente. Com Deus. Tchau.